Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jennifer e hoje eu vou falar um pouco de acessibilidade. Eu tenho uma filha de 9 anos que tem necessidades especiais e eu preciso sair com ela para médico, terapia, exames, o mês inteiro praticamente, né? Praticamente não, o mês inteiro. E aí, quando você vira mãe ou quando você se torna qualquer coisa na vida, fatalmente você vai procurar pessoas que esteja compartilhando daquele mesmo momento que você e etc. E dentro desse mundo, o que eu pude perceber? Que existem várias pessoas que têm problemas com acessibilidade. Oh, espantoso. Não. Ah, mas Jennifer já melhorou muito. Já melhorou muito, sim, eu tenho que reconhecer. Há 9 anos atrás, quando eu tive a Ana, era muito pior, era muito escasso e era muito triste. Ainda continua escasso, ainda continua triste, mas melhorou bastante. Então, só para contextualizar, antigamente, quando eu ia pegar um ônibus e a Ana nem tinha cadeira de rodas, vai, no carrinho de bebê ainda que ela tava, porque ela era pequenininha, então não tinha necessidade de cadeira de rodas. A gente ficava horas e horas até encontrar um ônibus que a gente conseguisse subir e, pasmem, um motorista que parasse para que a gente pudesse embarcar. Então, várias vezes a gente dava sinal e o motorista simplesmente não parava. Pois é. Enfim, os ônibus já tinham uma certa tecnologia, mas não tanto como o de hoje. E também não tinha treinamento eficaz para tal coisa, para atender essa demanda, para atender essa população. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Eles desenvolveram esses ônibus que são maiores, de piso baixo, muita gente reclama, mas pra gente é um ganho muito grande. Por quê? Porque esses ônibus, quando eles chegam perto, para muitas pessoas que são, não só pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida, mas para idosos, que tenha mobilidade reduzida, ou para alguém que tenha, sei lá, que não está muito bem no dia, você não consegue dar aquele tranco e subir direto no ônibus. Geralmente, o motorista, quando vê isso, o ônibus abaixa. E isso é ótimo. Hoje em dia, esse fato do ônibus abaixar e eles tirarem aquela rampinha pra gente subir, antes era muito difícil, porque você tinha que contar com a boa vontade do coleguinha se você saía sozinha com a pessoa, ou então você tinha que sair com alguém, porque embarcar com uma pessoa cadeirante, ainda uma criança e tal, demanda muita força física e às vezes você não tem alguém disponível. Isso quando o motorista ou o cobrador se disponibilizavam a te ajudar, ou quando alguém se disponibilizava a te ajudar. Enfim, era bem complicado. E hoje em dia eles têm treinamento para isso e eles têm treinamento para acolher toda essa demanda de deficientes ou pessoas que têm dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, enfim. A partir disso, eu só vou citar mais uma coisa para a gente não ficar muito nessa questão de transporte público, porque não é o foco do vídeo. Eu só queria ressaltar que o transporte público melhorou muito, como eu já disse, mas ainda assim ele precisa melhorar. E eu queria dizer que muitas vezes eu faço uso do transporte público para ir trabalhar e no metrô tem uma faixa enorme, transporte público deficiente, aí em cima do D tem uma cadeira de rodas com um bonequinho, aquele símbolo da deficiência, escrito que tiraria o D e ficaria eficiente. Não, o transporte público ainda não é eficiente. Precisamos de muito mais, tá? E não é só de muito mais que eu digo em questão de tecnologia. Eu tô dizendo de acolhimento, calor humano, tá? Se colocar no lugar do outro, empatia e tal, aquilo que todo mundo gosta de pregar nas redes sociais e tudo mais, é muito falado e pouco feito. Assim como a inclusão.
é muito falado e pouco feito. Enfim, vou parar aqui para o vídeo não ficar muito grande. A minha filha tem uma doença degenerativa progressiva. O que isso significa? Que com o passar do tempo, a doença vai evoluindo. Antigamente, eu conseguia fazer uso do transporte público com ela, com algumas dificuldades, algumas ressalvas e tal, mas por conta da evolução da doença, hoje em dia ficou um pouco mais complicado. Por quê? Porque dependendo do balanço ali do ônibus, se o ônibus balança muito, chacoalha muito, ela convulsiona. Então, é bem difícil andar com ela. Ah, Jennifer, mas só porque é transporte público? Não, de carro também é bem difícil andar com ela. Então, barulho, o externo incomoda muito ela, então é bem complicado. Enfim, em um outro momento, se for interessante, alguém se interessar, eu posso até gravar um outro vídeo explicando um pouco mais sobre isso. E aí, o que eu percebi? Que tem muitas pessoas que acabam nem tendo esse tipo de coisa, mas que justamente pelo transporte público não ser eficiente, a gente, assim, imagina, se você sai 1 hora antes de casa para ir trabalhar, uma pessoa que tem necessidades especiais, ou uma pessoa deficiente, ou com mobilidade reduzida, como vocês quiserem entender, ela precisa pelo menos sair 2 horas antes para poder chegar lá. Primeiro, ela já se locomove de maneira mais vagarosa, né? Segundo, você precisa contar com a boa vontade do mundo, mesmo tendo toda essa acessibilidade. Eu moro no Campo Limpo, na Zona Sul. Então, quando você mora mais próximo do centro, essa acessibilidade, essa inclusão e tal, você vê, isso é muito claro, é muito aparente. Você vê que tem bastante. Fala, Jennifer, mas tem corredor, tem as rampas de acesso, tem isso, tem aquilo e tal. Mas na periferia não chegou ainda. Não chegou. E essas ruas esburacadas, esses asfaltos horríveis, calçada, enfim, é muito difícil de locomover uma criança numa cadeira de rodas e até mesmo um adulto ou uma pessoa que anda de muleta, um idoso andar nas ruas de São Paulo e nas calçadas de São Paulo. Isso quando dá para andar na calçada, né? Beleza. E aí, o que acontece? A partir disso, a gente acaba optando por transportes alternativos, que seria Uber 99 e esses aplicativos de plataformas digitais, aplicativos de carro, sei lá como que eu posso chamar. E aí, quando isso acontece, a gente vê que tem uma dificuldade muito grande em ser atendida por esses aplicativos. Vou contar aqui a minha experiência. Eu uso mais a Uber do que a 99. Então, assim, já mandei várias sugestões, já mandei reclamações para que eles criassem uma opção de acessibilidade. Eu acho que, assim, quando você disponibiliza um aplicativo para uso da população, você tem que pensar que, assim, qual é o público que eu quero atingir? X. Ok. Então, vamos deixar tudo às claras? Ali na missão, visão, valores da empresa tem que estar, olha, o transporte é voltado para pessoas XYZ. Entendeu? Para que você não cause nenhum tipo de frustração no seu coleguinha. E não é o que acontece. Eu já mandei algumas opções de acessibilidade, já mandei algumas ideias, não obtive resposta de nenhum canal, nem da Uber e nem da 99 em relação a essas ideias, mas eu acho assim, a gente tem que fazer acontecer de alguma forma e é muito triste pensar que a gente tem que fazer acontecer, brigar para que o óbvio seja feito. Eu fico pensando, será que essas pessoas que criam esse tipo de aplicativo, CEO dessas empresas, eles têm alguém que passe por isso? Não sei. Mas
pensando em vários vídeos que eu assisti, várias pessoas que compartilham da mesma necessidade que eu e etc. E justamente porque na periferia essa inclusão, essa acessibilidade não chegou tanto, o que a gente prefere fazer? Ah, vamos pedir um Uber. Vai pra terapia, vamos pedir um Uber. Até porque, gente, você pode falar pra mim assim, só uma... Mas tem o Atende. Por que vocês não usam o Atende? O Atende é muito fácil de se pedir, o Atende é blá, 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 blá. Demora muito pra sair. Muito, muito mesmo. E eu moro aqui no Campo Limpo e logo, assim, quando a gente sai da estrada do Valo Velho aqui, tem um negócio do Atende que eles falam, ai, tá faltando carro, tá faltando carro. Independente da hora que você passa ali, você vê que lotado de carro do Atende, tudo parado ali, e você tenta entender por que o seu Atende ainda não saiu. A vaga da sua filha ainda não saiu, quando você vê aquele monte de carro ali parado. Enfim, não é esse o foco do vídeo, mas é só uma ressalva aí. E o Atende é assim, parece uma coisa super fácil. Você vai lá, pega aquele formulário, pede para o seu médico preencher, Jennifer, e leva lá no serviço da SP Trans. Tá. É fácil? É. Vamos parar para pensar. Se é uma pessoa se é um serviço que está voltado para toda a população, vocês acreditam que seja fácil pegar aquele formulário, imprimir aquele formulário? Vocês já viram quanto tempo, para quem é SUS dependente, quanto tempo demora para você conseguir marcar uma consulta para que seu médico preencha aquilo? Então, enquanto você não conseguir uma consulta, seu médico não vai preencher aquilo, porque aquele formulário, ele tem que ser preenchido por um médico. Aí depois ele vai para análise do profissional do Atende, para aí eles verem se encaixa aqui, ali, para ver se o carro fica à sua disposição. Então, a minha filha tem convênio e o médico que preencheu para ela é um médico do convênio, para que ela fizesse as terapias onde ela faz. Até hoje não saiu a resposta. Tanto é que eu já conversei com o médico dela e ele vai preencher de novo para ver se chamam. Ok. Voltando a Uber 99, dos táxi e etc. Enfim. Quando esses carros, o que eu passava muito perrengue com esses carros, porque assim, várias vezes quando esses carros chegavam aqui, eles olhavam assim e falavam assim, alguns super educados, chegavam e falavam assim, você vai levar a cadeira de rodas? Aí eu penso, na sua cabeça, você pensa assim, óbvio, né? Aí, educadamente você fala assim, sim, eu preciso levar a cadeira de rodas. Tem alguns que são assim, olha, meu carro tem gás atrás e eu preciso, e eu não consigo colocar a cadeira de rodas atrás, no bagageiro. Mas a gente pode tentar colocar aqui na frente. Se você não se incomodar, eu tento colocar aqui na frente, no banco da frente. Tem umas pessoas que você vê que elas tentam de todas as formas, sabe? E aí, enfim, geralmente dava certo. Ou em outras situações, aí me falaram assim, mas quando for assim, você manda uma mensagem pro motorista quando ele estiver vindo te buscar. Imagina, você tá saindo cheio de tralha com uma criança especial, pede o carro ali para ter agilidade, ser rapidinho, você ainda vai avisar o motorista, Ok, Jennifer, esse não é o problema, avisar o motorista. Mas muitas vezes eles nem te respondem de volta, eles só cancelam. Aí fica, cancela. Aí cancela. Aí você tem que ficar respondendo todo mundo que aceitar aquela corrida e todo mundo vai cancelando. Isso, gente, não é comigo. Com várias pessoas acontece isso. Ou, quando você não avisa, você fala assim, deixa o cara vir que eu vou ver o que acontece. Ele chega e fala assim, não vou levar. Meu carro tem gás, cancela aí. Aí você fala assim, não, cancela você, porque eu vou pagar uma taxa de cancelamento porque você não consegue transportar a minha filha na cadeira de rodas. E aí a pessoa fala, mas aí eu vou ser penalizado, meus pontos vão baixar, não sei o que lá, porque eu não posso ficar
cancelando corrida, e você fica naquela situação de, e aí, cara, o que você vai fazer? Então, é bem complicado. Muitas vezes chegam aqui e olham e falam assim, eu não posso transportar, ou eu não vou transportar, sabe? O carro é particular, é do cara, mas a opção de acessibilidade precisa existir. Depois tiveram duas situações. Uma situação foi, o rapaz chegou pra mim e falou assim pra mim, eu vou te transportar, mas eu vou cobrar pelo bagageiro, tudo bem? Eu tava vindo com a minha filha de uma internação de 23 dias. Você acha que eu falei pro cara que eu não queria que cobrasse o bagageiro? Falei, tudo bem, moço, não tem problema. Nem sabia quanto que ele ia cobrar pelo bagageiro. Eu falei, não, moço, tudo bem, não tem problema. Fomos. E uma outra situação foi que acontece mais corriqueiramente é que, por que você, quando eles chegam aqui e falam assim, por que você não pediu um Uber Bag? Ou por que você não pediu um Uber Black? Porque no Campo Limpo, Zona Sul, é muito difícil de ter esse tipo de carro disponível. É por isso. Às vezes eu encontrava o Select e o Black. Mas vamos lá. A vida de uma pessoa que tem necessidades especiais e que faz uso de cadeira de rodas, órteses, etc., já é uma vida muito cara por si só. Vocês têm noção de quanto custa uma cadeira de rodas? E eu ainda tenho que pedir um Uber, e ter que pedir um Uber mais caro, porque a Uber não tem opção de acessibilidade, ou a 99 não tem opção de acessibilidade. Mas quando você quer levar mala, esses outros carros são justamente por isso. Ok, mas não tem aonde eu moro esses carros. E aí? Aí a culpa é minha. Então, o que acontece? Geralmente, quando eu venho do centro pra cá, eu peço Uber Bag e Uber Black. Só que aí, mesmo assim, gente, isso me causa uma indignação. Por que eu tenho que pagar por um Uber mais caro? Por que eu tenho que pagar por um Uber mais caro? Sendo que às vezes você tem aquele dinheirinho contado. Você fala, olha, geralmente a corrida dá uns 40, 50 reais dentro de tal faixa de horário. Então você tá com aquele dinheiro contado, entendeu? Então depois de passar por muito transtorno referente a isso, eu falei assim, se eles não criam uma opção de acessibilidade, eu vou ter que criar. Até porque a minha filha não vai em uma consulta só no mês. Ela faz terapias 4 vezes, uma vez na semana. Então vamos supor que se o mês tem 4 semanas, e de volta é pelo menos 50 reais. 25 para ir, 25 para voltar, Luci Montoro. E ela passa em médico e ela faz exames todo mês. Então, vamos supor que ela vai até o hospital. Da onde eu moro até o hospital que ela utiliza os serviços do hospital, que é lá no centro, na 9 de julho, é pelo menos de 57 a 68 reais por corrida. Ida e volta. Ida, 57 a 68. Volta de 57 a 68. Então, numa dessas, eu gasto mais 120 reais no mês. Fora as medicações, fora tudo que ela usa. Então, é caro, entendeu? Então, daí você dá a sua opinião. Por que você não pediu um Uber Black? Por que você não pediu um Uber Bag? Eu entendo que você queira dar a sua opinião, só que assim, você não sabe qual é a realidade daquela pessoa. Por que ela pediu aquele Uber X, que é o mais barato? Entendeu? Porque às vezes não dá, não cabe. Eu já tive situações de falar assim, eu não consegui levar minha filha na consulta e minha mãe ir com ela, porque naquele dia eu tive que trabalhar. E aí eu falar, mãe, espera mais meia hora, 40 minutos, porque essa hora é horário de pico e o Uber tá super caro. Espera um pouco mais. Gente, eu vou fazer minha filha ficar 40 minutos, mais uma hora esperando no hospital parada, porque eu não tinha dinheiro para pagar aquela diferença que tava dando lá em cima. Então, tipo, não é nem uma vontade, é a minha realidade. Entendeu? Então, vamos lá. Chega de reclamações, né? Que eu acho que eu já vi o coração. O que eu, a partir disso, para vocês verem como o vídeo não é profissional, nem um pouco, e nem é essa atenção. A partir dessa minha indignação e de várias outras pessoas que partilham do mesmo sentimento que eu falei, bom, se eles não fazem nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Ok.
Eu peguei o aplicativo, vou usar o da Uber como exemplo, e comecei a explorar o aplicativo e falei, não, gente, aqui deve ter alguma coisa que eu não estou encontrando. Enfim, eu falei, ué, peraí, é constrangedor para mim fazer o motorista chegar aqui, eu me colocando no lugar do motorista. Por quê? Porque ele vem, faz uma viagem de 6, 5 minutos até chegar à minha residência. Ele gastou combustível, gastou tempo, gastou... E aí, quando ele chega aqui, ele fala, não vou fazer a corrida. Só que ele já teve um gasto aí, ele já perdeu alguma coisa. Ele podia ter pego uma outra corrida, entendeu? Então, ao invés de eu ficar avisando ele, o que eu posso fazer para ele se antecipar? Vou entrar aqui no aplicativo para vocês verem. E aí, o que eu fiz? Eu falei, será que se eu tentar alterar o meu nome a cada corrida, eu posso, ou será que a Uber vai criar qualquer tipo de problema em relação a isso e qualquer coisa do tipo? Falei, vou tentar. E aí, o que eu coloco? Cadeirante. Então, eu venho aqui no aplicativo. Acho que dá pra ver aqui. Venho aqui nesses pontinhos aqui em cima. Aqui do lado tem meu nome, ó, Jennifer Melquiades. E aqui embaixo, eu vou tentar fazer contra a luz pra ver se pega aqui. Mas enfim, gente, aqui embaixo tem a opção configurações. Acho que deu pra ver, né? Ai, aqui vai ficando ruim conforme a claridade. Então, eu venho em configurações, vai aparecer minha carinha e minha foto lá. Do lado da minha carinha e da minha foto vai aparecer a Jennifer Melquiades, meu telefone e tal. Aqui eu coloco cadeirante. Cadeirante, não sei se dá pra ver aqui. Ó, cadeirante Jennifer. Ou coloco cadeirante Ana, que é o nome da minha filha. Dom salvar. Ops. Fica dessa forma. Aqui. Fica dessa forma aqui. Ó. Não sei se dá pra ver muito bem por causa da claridade da luz. Depois eu mostro pra vocês melhor. Tal. Volto aqui. E aí eu peço a corrida normalmente. Ah, Jennifer, mas isso melhorou o que pra você? O que fez de diferença na sua vida? Quando as pessoas aceitam a corrida, eu não preciso mais ficar mandando mensagem pro cara falando, fulano, olha, você vai pegar uma cadeirante e ele vai cancelar a corrida e eu vou ficar com cara de ué. A pessoa que pegar essa corrida, ela já vai saber que ela vai transportar uma cadeira de rodas, ou que ela vai transportar um cadeirante, e que provavelmente eu vou usar o bagageiro dela. Ou se ele tiver gás no carro, que ele vai precisar dar um jeito de colocar. Então, eu estou me antecipando para que a pessoa tenha a opção de escolher se ela vai querer realizar aquela corrida ou não. Entendeu? Porque muitas vezes eu entendo que você manda mensagem e o Uber ou o 99, que seja, eles não consigam responder de bate-pronto. E que, estão dirigindo, eles às vezes não conseguem abrir o aplicativo para olhar o que está escrito na mensagem. Tanto é que muitas vezes eles respondem com aquela mensagem pronta. Ok, estou a caminho e tal. São mensagens prontas. Então, isso melhorou muito a minha vida, porque quando eles chegam aqui, eles já fazem o retorno com o carro e já para. E geralmente quando eu saio, assim, com o resto da mala e tudo mais, eles já estão com o porta-malas aberto. Então, tipo, não causa transtorno nem para mim, nem para eles. Eles perguntam se precisam de ajuda. E são pessoas que eu percebi que são pessoas que são mais leves, são pessoas mais abertas a ajudar. Porque eu acho que a pessoa já vem de coração aberto, sabe? Não consigo explicar, gente, enfim. Independente disso, agora uma opinião minha. Essas pessoas que trabalham com aplicativo deveriam receber um treinamento por parte da empresa para que
eles pudessem transportar pessoas diferentes. Não só pessoas que têm deficiência e mobilidade reduzida, e sim pessoas diferentes. Para desenvolver a empatia, o calor humano, o amor ao próximo, entendeu? E eles estarem aptos e de coração aberto e até identificar, olha, hoje eu não estou tendo bom dia, então por mais que eu precise de dinheiro, eu não vou sair na rua para magoar e ferir ninguém, entendeu? Porque isso já aconteceu muito, muito, muito mesmo. Independente de eu estar com a minha filha ou não, enfim. Então, tá aí uma opção que eu acho que eu encontrei e que para mim fez muita diferença. Foi muito bom, tem sido muito positivo e eles chegam aqui falando: "Nossa, como que você conseguiu fazer isso?" E eu falo: "Eu só coloquei no lugar do nome." "Nossa, que legal você fazer isso", porque aí a gente já fica sabendo. Teve um até que falou para mim assim: "Ah, eu trabalho com esse carro e com outro carro. Então no outro carro não caberia, mas nesse cabe." Entendeu? Então, então eu já sabia que era uma cadeirante. Isso é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado da dica. E queria também que os donos desses aplicativos, use táxi, chame táxi, Uber 99 e etc. Eu sei que tem um táxi que é para. Táxi atende para quem tem necessidades especiais, mas é caro. Se tivessem um olhar diferenciado para essas pessoas e que as empresas disponibilizassem esse treinamento para esses colaboradores, assim como acho que vocês já devem ter visto nas redes sociais um treinamento que os motoristas fizeram para motorista de ônibus passando do lado de quem anda de bicicleta. Tinha que ser mais ou menos um treinamento parecido com esse, né? Para que as pessoas aprendessem a se colocar no lugar dos outros e acolhê-las com amor e carinho. Bom, gente, é isso. Falei demais, queria que o vídeo tivesse ficado mais curtinho, mas como você vai emendando uma coisa na outra, vai falando várias coisas que são do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.